Então, de novo, boa noite, feliz Páscoa. Hoje, Páscoa. essa noite vai ser comigo, tá? Eu que vou fazer essa parte introdutória. Ao chegarmos a essa noite santa, talvez seja importante recordar que não chegamos aqui de forma isolada. Chegamos depois de um caminho. Cada oração desses dias foi abrindo um pouco mais o coração para compreender quem é Jesus e que reino ele veio revelar. Ao longo da Semana Santa, fomos contemplando um rei muito diferente daquele que o mundo costuma esperar. Não um rei cercado de poder, impondo força ou buscando domínio, mas um rei que entra humildemente, que se aproxima dos pequenos, que se deixa tocar pelos frágeis, que se inclina diante dos feridos da vida. Um rei que escolhe. Aos poucos, contam aos olhos da sociedade, os doentes, os pobres, os cansados, os pecadores, os esquecidos. É um rei que não governa a partir da distância, mas da proximidade. Não protege privilégios, mas oferece presença. Não responde à violência com violência. Não organiza seguidores para o triunfo externo, mas forma corações para o amor fiel. E talvez seja justamente isso que desconcerta. O centro da realeza de Jesus está no serviço. Seu trono será a cruz. Sua autoridade será o amor, levado até o extremo. Sua vitória não virá pela eliminação do adversário, mas pela permanência radical no amor, mesmo diante do sofrimento. Que rei é este? É o rei que nos mostra que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Que a verdadeira força não está em dominar, mas em permanecer fiel ao bem. Que a verdadeira glória não está em vencer alguém, mas em não abandonar o amor. Talvez por isso, esta noite tenha uma beleza tão profunda, porque nela descobrimos que esse modo de viver, aparentemente frágil, foi vencido. A cruz não foi o fim. A entrega foi inútil. O amor não foi derrotado. Nesse espírito, acolhemos o primeiro canto. Berta, vamos por ressuscitou, aleluia. Combinado. Eu quero que vocês saboreiem a música, sintam a música. Essas músicas que nós vamos pôr são dos monges beneditinos da Abadia da Ressurreição de Ponta Grossa, da minha cidade. Talvez muitas de vocês já conhecem, eles já apareceram algumas vezes no Fantástico e algumas coisas na mídia nacional e tal. E é muito bonito. Vindo a Ponta Grossa, não deixe de visitá-los. É fantástico. Cristo ressuscitou, foi o amor que triunfou.
Se ele agora vivo está, para sempre reinará. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegres hinos hoje erguei a Jesus o grande Rei. Aleluia. Cantemos hoje o louvor à Trindade do amor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantemos hoje o louvor à Trindade do amor. Aleluia. Passamos pela entrada de Jesus em Jerusalém, onde multidões acolhem, mas sem ainda compreender profundamente o que está acontecendo. Passamos pela ceia, pelo gesto humilde do lava-pés, pelo pão repartido, pela palavra íntima dirigida aos amigos. Passamos pelo Getsemane, onde a solidão se torna quase palpável. Passamos pelo julgamento, pela violência, pela cruz, pela entrega total. E hoje, esta noite, estamos diante de algo que ainda não é plenamente amanhã, mas também já não é pura escuridão. Há uma delicadeza própria dessa hora. A liturgia, a oração, a própria alma humana parecem saber que existe um instante em que a luz não chega de repente. Ela começa discretamente. E talvez seja assim também na vida. Muitas vezes Deus não entra com estrondo. Deus entra quase sem ruído. A ressurreição de Cristo não ignora algumas perguntas. Conhecemos situações em que o coração pergunta: haverá ainda passagem? Haverá ainda sentido? Haverá ainda futuro? Ao contrário, essas perguntas elas nascem exatamente dentro delas. O Evangelho de João nos oferece uma frase de extraordinária profundidade quando afirma: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o extremo. Até o extremo. E talvez seja uma das expressões mais fortes que todo o Evangelho, porque fala de um amor que não recua diante da fragilidade humana. Jesus conhece a negação de Pedro, conhece a traição de Judas, conhece o medo dos discípulos, conhece a instabilidade humana, conhece o abandono que virá. E mesmo assim,
permanece. Ama até o extremo. Ama quando serve. Ama quando cala. Ama quando suporta. Ama quando entrega. Ama quando parece não haver retorno. A cruz não é apenas sofrimento. A cruz é o extremo de um amor que não se retira. E é exatamente isso, que a morte não pode ter a última palavra. A ressurreição não é desmentida na cruz. É a revelação de que o amor vivido na cruz é verdadeiro, demais para ser vencido. Nessa noite, isso também toca profundamente a nossa vida, porque nós também temos cruzes que nem sempre parecem. Há cruzes discretas, silenciosas, que só cada um conhece. No cansaços interiores que não são visíveis, há dores familiares, há perdas antigas que continuam respirando dentro da memória. Há preocupações que voltam à noite. Há perguntas que ninguém ouviu. Há medos que nem sempre conseguimos nomear. E às vezes tudo isso forma dentro de nós uma espécie de caverna. Uma caverna interior, escura, fechada, quase imóvel. Talvez uma das imagens mais bonitas para compreender a Páscoa seja justamente essa, a travessia da caverna para a luz. A experiência humana conhece cavernas. Há momentos em que parece que estamos dentro delas. E não é apenas tristeza, é também desorientação. É chamar sem perceber claramente onde está a saída. É continuar vivendo, mas sem a nitidez interior de outros tempos. A ressurreição de Cristo entra exatamente aí, não como mágica, não como negação da realidade, mas como presença de uma luz que começa a entrar. A luz não entra gritando, a luz entra suavemente. Primeiro com pergunta, fe- ah, primeiro como pequena fresta, depois como claridade discreta, depois como presença que permite enxergar de novo. A Páscoa é isso. Deus entrando onde parecia haver apenas fechamento. Por isso, nessa noite, vale a pena perguntar interiormente: que pesa, que pedra ainda pesa em mim? Que parte da minha vida parece ainda fechada? Onde meu coração ainda resiste a acreditar que algo novo pode nascer? Talvez cada um de nós carregue uma pedra que se chama medo, outra que se chama desânimo, outra que se chama excesso de responsabilidade, outra que se chama sofrimento silencioso, outra que se chama incerteza. A pedra do túmulo não pertence apenas ao Evangelho. Ela aparece muitas vezes dentro da nossa história. Mas o anúncio pascal é justamente esse. A pedra não é definitiva. Aquilo que parecia fechado pode se mover. Aquilo que parecia encerrado pode receber visita de Deus. Aquilo que parecia sem horizonte pode reencontrar passagem. Mas, quase sempre,
Isso começa sem esperar. Maria Madalena chega ao túmulo cedo, ainda escuro. Isso é profundamente simbólico. Ainda escuro. A experiência da fé muitas vezes começa assim, ainda sem plena claridade, ainda sem compreensão total, ainda sem respostas completas. E mesmo assim, algo já começou. Porque Deus frequentemente começa antes de nós percebermos, antes de entendermos. Deus já está agindo. Antes de nomearmos, Deus já iniciou algo. Antes de, antes de nossa certeza, Deus já abriu a pedra. Quantas vezes em nossa vida isso acontece? Pensamos que tudo continua imóvel, mas discretamente algo já começou a mudar. Uma reconciliação interior, uma nova disposição, uma pequena esperança, uma serenidade que volta devagar, uma força inesperada, uma luz que parecia ausente. Nessa noite, nessa noite santa, a fé nos convida a confiar nesses movimentos discretos, porque Deus trabalha muito no escondido. A ressurreição acontece antes de qualquer testemunha ver, antes do anúncio, antes do entendimento dos discípulos, antes da palavra organizada. A vida nova começa no oculto. E isso talvez seja também um ensinamento profundo para nós. Nem tudo o que é decisivo faz barulho. Nem tudo que transforma é imediatamente percebido. Nem tudo que Deus realiza aparece logo. Há trabalhos interiores que só depois se revelam. Há tempos em que Deus parece silencioso, mas está profundamente presente. E talvez seja por isso que a palavra também seja uma pedagogia da paciência. Não se trata de exigir respostas rápidas, mas de permitir que a luz amadureça. Agora, nesta noite, somos convidados ao momento contemplativo. Respiremos lentamente. Silenciemos por dentro, sem pressa, sem necessidade de pensar em muitas coisas. Imagine seu coração como um espaço ainda em penumbra. Talvez com a memória desses dias. Talvez com o nome concreto de pessoas. Talvez com alguma dor que ainda permanece. Talvez com gratidão. Talvez com cansaço. Talvez com esperança discreta. É nesse espaço interior. Deixe entrar uma luz suave, não uma luz forte, mas uma luz serena, uma luz que não agride, uma luz que conhece a noite, uma luz que sabe esperar. Deixe essa luz tocar lentamente suas preocupações, suas perguntas, suas lembranças. As pessoas que você carrega, aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, aqueles que perderam alguém, aqueles que já não conseguem rezar, aqueles que continuam esperando. Deixe
também essa luz tocar a igreja, tocar o mundo, tocar os lugares da guerra, tocar as casas onde hoje há tristeza, tocar quem se sente sozinho, tocar quem está cansado de lutar. Neste momento, escolhemos o canto. Roberta, salve esse dia festivo. Salve este dia festivo, no qual Jesus, o Cristo, ressuscitou. Hoje a morte foi vencida pela morte do Senhor. Maria Madalena corre para a notícia dar que o seu Senhor ressuscitou, Ele próprio a fez notar. Salve este dia festivo, no qual Jesus, o Cristo, ressuscitou. Hoje a morte foi vencida pela morte do Senhor. João e Pedro correm para o túmulo verificar. Lá os anjos lhes confirmam, vive o vosso Salvador. Salve este dia festivo, no qual Jesus, o Cristo, ressuscitou. Hoje a morte foi vencida pela morte do Senhor. A vós, Trindade Santa, honra, glória e o nosso louvor. Nesse dia em que o Cristo vitorioso ressuscitou. Salve este dia festivo, no qual Jesus, o Cristo, ressuscitou. Hoje a morte foi vencida pela morte do Senhor. Porque não desististe. Não desististe diante da fragilidade humana. Não desististe diante da traição. Não desistisse diante do medo dos teus amigos. Não desistisse diante da violência. Não desistisse diante da cruz.
Teu amor foi até o extremo. E justamente por isso, a morte não conseguiu te prender. Dá-nos também, Senhor, um coração capaz de permanecer. Um coração que não abandona facilmente a esperança. Um coração que sabe esperar sem endurecer. Um coração que saiba atravessar noites sem perder a confiança. Ensina-nos a perceber teus sinais discretos. Ensina-nos a reconhecer que muitas vezes a vida recomeça sem fazer ruído. Ensina-nos a valorizar as pequenas ressurreições diárias. Uma palavra reconciliada, um perdão dado, uma coragem retomada, uma paz interior reencontrada. Um gesto simples de cuidado, porque a ressurreição também se prolonga nesses pequenos sinais. Ela não pertence apenas ao grande anúncio do Evangelho. Ela toca também nossos pequenos cotidianos. Cada vez que o amor vence uma dureza interior, algo pascal acontece. Cada vez que alguém volta a confiar, algo pascal acontece. Cada vez que a ternura resiste no mundo endurecido, algo pascal acontece. Cada vez que uma pessoa escolhe não desistir do bem, algo pascal acontece. A vida ressuscitada de Cristo continua discretamente atravessando a história. E talvez amadurecer espiritualmente seja justamente isso. Descobrir que a vida não se sustenta apenas pelo controle, mas pela confiança. Descobrir que nem tudo depende de nossa força. Descobrir que Deus continua trabalhando, mesmo quando não o vemos claramente. Nesta noite, portanto, guardemos uma certeza simples. A vida vence o que parecia definitivo. Aquilo que julgávamos encerrado pode tornar-se semente. Aquilo que parecia ausência pode revelar presença nova. Aquilo que parecia pedra tornar-se passagem. Porque ele vive. E porque ele vive, a esperança permanece possível. Que esta noite nos conduza interiormente à manhã da ressurreição. Que algo se abra em nós. Que algo respire em nós. Que algo reencontre luz. E que ao sairmos dessa noite, levemos conosco não apenas presença, uma ideia religiosa, mas uma experiência. E que ao sairmos dessa noite, levemos conosco não apenas uma ideia religiosa, mas uma experiência. Deus continua fazendo nascer vida onde o olhar humano pensava ver apenas fim. Deus continua a nascer vida onde o olhar humano pensava haver apenas fim. Amém.